Bom dia, bom dia. Nosso Medita de hoje é uma edição gravada, porque eu tive um compromisso importante. Então, eu estou gravando com antecedência para marcarmos, não deixarmos de ter esse encontro das manhãs de sábado. Peço desculpas também pela iluminação parcial aqui do meu estúdio de gravação, que é a minha casa. Mas eu achei interessante até que dá um efeito claro e escuro aqui para a gente se lembrar, né, que somos duais. Inclusive temos uma meditação específica sobre esse tema. Procura aí no canal a sutil arte do claro e escuro para você ficar por dentro dos movimentos da consciência. Bom, último dia de agosto. Último dia de agosto. Então, encerramos mais um mês. Esse mês foi bem especial para o Medita. Nós tivemos o primeiro encontro ao vivo online programado, que a gente já teve um, só que foi surpresa, né? Aí poucas pessoas entraram porque não havia tido uma programação. Mas com o movimento dos convites, tivemos muitas pessoas presentes no ao vivo. Fiquei bem feliz. E hoje nós temos então mais um encontro online. E na semana que vem, dia 7 de setembro, o nosso encontro é presencial, tá? O encontro presencial será no estúdio de Yoga Hara, no bairro Córrego Grande, em Florianópolis. Qualquer dúvida, coloca ali no grupo sobre como chegar, se você é nova ou novo. E para quem acompanha apenas pelo online, eu tenho feito o teste de gravar minha condução presencial, só o áudio, e depois eu posto lá também, tá? Para não ficar sem alimentar as pessoas que estão um pouco mais distantes, né? Ou para aqueles que não puderam vir justamente no dia e para depois acompanhar. Mas ainda estou em condições amadoras de captação de áudio, então às vezes não fica bom. Mas o último que eu fiz ficou adequado e eu pude divulgar aqui, né? Bom, então, dados os avisos paroquiais, vamos ao nosso tema de hoje. Então, é, bom, vou direto ao ponto. Eu pensei em trazer um poema. Não sei se vocês conhecem ou gostam. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta português e ele viveu ali no início ali de 1900, 1910, 20, produziu bastante nessa época. E 1930, e ele tem uma obra assim muito grande, enorme, né? Esse livro aqui é só um, essa daqui é a obra poética completa dele. Tem esse livro e mais um dessa mesma grossura aqui, então é bastante coisa que ele deixou pra gente. E o Fernando Pessoa, ele tinha uma particularidade muito interessante, porque ele escrevia na condição de pelo menos três pessoas. O que que isso quer dizer? No mundo da literatura, isso se chama heterônimo. É diferente de pseudônimo, que é, por exemplo, se eu fosse escrever um livro, meu nome é Jéssica Darjana Copete. Esse é o meu nome de nascimento, de registro. Aí eu vou publicar um livro, aí eu escolho um nome para mim e digo que é Fabiola da Silva. Esse é um pseudônimo, é um nome falso que eu crio para publicar alguma coisa, né? Um nome artístico, né? Pode-se dizer. Mas heterônimo é diferente. Heterônimo, essa palavra indica que dentro desta pessoa, chamada Fernando Pessoa, existem
outras pessoas. É uma coisa impressionante, né? Convido vocês aí para lerem sobre a vida de Fernando Pessoa, bota no Google e talvez um dia tenhamos um filme, né? Não sei se existem filmes sobre a vida dele. Também a vida de retratar a vida de um poeta deve ser uma coisa esquisita, né? Porque a pessoa fica muito dentro da própria mente, né? Então talvez não seja muito extrovertido para o cinema ocidental, né? Bem, é, então esses heterônimos, eles são como personalidades que habitam essa mesma pessoa e eles escreviam através de Fernando Pessoa. Entenda como quiser, né? Os espíritas aí já vão achar que é uma coisa, enfim. Quem é do ramo médico vai achar que é doença. Enfim, não estamos aqui para julgar o rapaz, né? Só sei que, independente de qual seja o heterônimo, essa personalidade que está escrevendo por Fernando Pessoa, os poemas são divinos. Então, um desses heterônimos se chama Alberto Caeiro. E eu gostaria de começar o nosso estudo, a nossa prática de hoje com um poema dele. Ele diz assim: Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos, são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Eu sei a verdade e sou feliz. O que lhes parece esse poema? Não tem alguma coisa a ver com o que a gente trabalha aqui? Na semana passada, várias pessoas comentaram, né? Ah, gostei muito de reconhecer que estar na horta mexendo com a terra, ou estar fazendo uma dança circular, ou estar lavando a louça, ou estar fazendo o que quer que seja, pode ser também feita em atitude meditativa, ou a própria atividade adquire o sentido de uma meditação. Aí a gente começa a refletir sobre o que seria esse meditar, não é? Porque essa palavra foi criada, né? Não sei de onde surgiu essa palavra, meditar. Mas é um rótulo que se dá para um movimento de muitas camadas. Quando uma palavra ela fica muito comum, igual meditar, a gente às vezes perde o sentido real dessa palavra. E aí por isso é bom mudar, entende? Não, eu vou lá para minha prática de contemplação, eu vou lá para minha prática de aquietamento, eu vou lá, eu vou lá. Porque às vezes a gente se restringe a nossa experiência a partir de um significado que a gente atribui a uma palavra. Já pensaram sobre isso? Olha o peso que tem na palavra casamento, por exemplo. Tem um monte de conceitos aí dentro dessa palavra que se chama casamento. Tanto que tem relacionamentos saudáveis que quando os fulanos decidem se casar, acontece alguma coisa, uma mágica, e eles se separam. A gente conhece essas histórias, né? Eu atribuo a essa a essa conceituação que a gente faz de algumas palavras e a palavra direciona a nossa vida. Isso é muito importante, é muito pertinente para a gente conversar.
Então, o lance é mais desconstruir do que, de fato, etiquetar as coisas, né? Bom, e então, o Fernando Pessoa, na figura de Alberto Caeiro, ele traz aqui para a gente nesse poema algumas coisas muito interessantes dentro desse conceito do meditar. E a primeira delas, ele fala assim: eu sou um guardador de rebanhos, e o meu rebanho são os meus pensamentos. Primeira coisa. Então, isso já assim, ó, a poesia, qual que é o lindo da poesia? É que ela coloca em uma metáfora, em uma imagem, uma mesma ideia, uma ideia que a gente está acostumado, só que ela bota isso de um jeito diferente. Então, Alberto Caeiro traz pra gente assim, que os meus pensamentos são um rebanho. Aí você fica pensando, aí você já se imagina, né? Tá naquele monte esverdeado, e tem um monte de ovelhinhas ali. E tem umas que estão pastando calmamente, tem umas dóceis, outras que você não pode chegar perto, que você sabe que são bravas. Aí tem a outra que quer comer um tipo de capim lá do outro lado e resvala no barranco, aí você tem que ir atrás. Nossos pensamentos são assim. Às vezes um se perde, a gente esquece dele, mas ele faz parte, né? Por isso a gente busca resgatar nosso conteúdo à medida do que somos capazes de fazer, para sentir essa integração, né, total do nosso ser. Nessa meditação que eu comentei do A Sutil Arte do Claro Escuro, a gente trabalha exatamente esse ponto, sobre olhar para as coisas, né? A gente falou isso na semana passada também. Essas são as coisas mais importantes da vida, gente. As coisas mais importantes, elas são simples, né? E a gente fica tentando elocubrar e criar e contextualizar para nessa diversidade ver se isso encaixa na nossa realidade, né? Para ver se a gente entende, para ver se isso ah, conquista uma qualidade de coisa real dentro de nós, entende? Porque uma ideia tá lá. Se ela não lhe pertence, se ela não é real para você, ela é só uma ideia. Ela não é o viver, ela não é o teu ser, não faz parte. Bom, primeiro então ele diz isso, que os meus pensamentos são como um rebanho, né? Então esse rebanho a gente sabe que o lance, um dos objetivos da meditação é deixar esse rebanho quieto, de barriga cheia, dormindo na sombra, né? Não na sombra no mau sentido, na sombra fresca de uma tarde de verão, nesse sentido de sombra, né? Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que ele fala assim: os meus pensamentos são todos sensações. E isso é muito bonito, porque na construção da nossa mente, da nossa visão de mundo, é, existem etapas. Quando a gente diz assim, eu sou fulano de tal, moro em tal cidade, tenho o sonho de um dia viajar para o Japão, por exemplo. O fato de eu conseguir afirmar essas coisas depende da minha memória. E a memória é uma construção da tua história, né? E é uma história que vive em construção, porque o tempo não para, né? O tempo não para, e o tempo é o tempo todo. Vamos, é, a partir daquilo que nós percebemos no mundo, vamos causando impressões em nós e na nossa memória, né? E a gente vai construindo esse mosaico que somos nós, cheios de partes, cheios de ovelhinhas, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente percebe. Então, por isso eu disse, uma ideia é só uma ideia. Se ela não é real para você, ela não existe. Por isso fizemos o trabalho da semana passada de olhar para as partes de nós e dizer: eu estou te vendo, você existe para mim. Se você existe para mim, você faz parte, você deixa de ser uma ideia e você é a realidade.
Isso é bem abstrato, mas é muito profundo, gente. Se não, se não fez sentido agora, volta nesse vídeo daqui a 3 meses. Volta daqui a 3 anos. Talvez alguma coisa que te toque de alguma outra forma. Isso é assim. Isso é sempre assim. Quando a gente começa a estudar as estruturas profundas da nossa existência, começa a ficar com menos contorno. Então a gente precisa de metáforas, a gente precisa da arte para nos ajudar a adentrar nessas verdades profundas. Bom, então, aí Alberto Caeiro continua falando assim, eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando para o livro aqui. E aí o Alberto Caeiro fala assim, né, que os pensamentos dele são sensações, então todas aquelas ovelhas se constituem de percepções do mundo. Quando ele olha as flores, quando ele come um fruto, quando ele deita na relva, né, que ele chama de erva, quando ele se deita no gramado, quando ele sente o sol bater na pele, bater nos olhos, né? E ele diz assim: então sinto todo o meu corpo deitado na realidade daquilo que ele percebe. Vocês sabiam que o Buda dizia, o Buda próprio, Siddhartha Gautama, ele dizia assim: nada é verdade além da tua própria experiência. Ou seja, se você não tem uma experiência direta de algo, isso não é verdade para você. É só a tal da ideia, é só uma ideia fora. E isso você pode escolher acreditar ou não acreditar com base nos teus valores, com base na tua história, mas continua sendo virtual. Não é real, sólido, concreto, não faz parte de você. Uhum. Tem muitos exemplos para dar aí. Isso é bem drástico, né? Um ponto de vista bem drástico, mas é o quê? Ah, mas a gente deve olhar isso com um olhar de beleza. Não estou trazendo para confundir ninguém. Estou trazendo para a gente é, colocar um olhar de beleza na nossa experiência direta. Então, quando eu acordo, eu tenho a escolha de olhar para a janela, como eu estou olhando aqui fora, e eu olhar para o amarelo do peito do canarinho e eu me impressionar com essa cor, me impressionar no bom sentido. Isso causa uma impressão em mim. Que lindos tons de amarelo. Ou, como eu falei na semana passada, e eles continuam aqui, os brotinhos do limoeiro que estão vindo. Um verdinho claro. E dá para ver as gotinhas da chuva ali na pontinha brilhando, redondinhas, refratando a luz do sol. Tão lindo. E embaixo as folhinhas mais velhas, mais escuras, um verde lindo, um verde forte. Isso causa uma impressão. Mas isso depende do meu desejo, da minha vontade, da minha abertura de olhar para isso e ver a beleza do real. Mas geralmente a gente prefere, às vezes, né? Nem sempre, nem todos. Mas às vezes a gente prefere abrir o celular e ver as notícias do outro lado do mundo. E aqui um espetáculo de vida e de realidade acontecendo na tua janela, né? Ou no teu próprio corpo até. Coisas que chamam a atenção. Ou na tua própria mente, coisas que gritam, coisas que sorriem para ti, e às vezes a gente não dá bola, porque a gente se mete em ideias, 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 ideias. E esquece de viver a realidade que se apresenta no teu entorno. Eu aprecio a tecnologia, eu gosto dos meios de comunicação, não estou falando que não devemos ver as notícias, eu estou falando que a gente tem que fazer tudo. Que a gente tem que olhar para o ramo do limoeiro, mas que é importante também saber o que acontece aí fora, né? Mas não esquecer do que acontece aqui.
no círculo imediato de vida. Então, Alberto Caeiro termina o seu poema assim: sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Vejam como é bela a simplicidade do viver, não é? De encontrar um momento em que você comunga com as forças da natureza, que você comunga com o teu próprio ser, porque o nosso corpo é feito de natureza. O nosso corpo veio da mãe natureza. Nós temos essa pele, esses cabelos, essas unhas, esse sangue, porque nós nos alimentamos da terra. Olha como isso é visceral. A terra está em nós. E a gente não olha para a terra. A terra é nossa mãe, por isso que chama de mãe terra, gente. E temos tantos irmãos vegetais e animais e aves e insetos e uau, que abundância, que exuberância. Enfim, eu quis chamar atenção para essas outras realidades hoje. Então, na meditação, nós trabalhamos muito a abertura, a percepção direta, experiencial da vida. Nós começamos pelo corpo físico, alinhando a coluna, sentindo o peso do corpo se acomodar no quadril, fechando os olhos. Vai te acomodando, encontrando uma posição confortável, observando como está a tua região lombar, como estão teus ombros, pescoço. Suaviza a expressão da tua face. Solta bochechas, mandíbula, a língua. As pálpebras. Relaxa os globos oculares. Quanta tensão existe em olharmos fixamente para as coisas o dia inteiro. Solta as sobrancelhas. E o couro cabeludo. Percebe como nós vamos conduzindo a nossa atenção ao longo da nossa própria interface de relação com o mundo, que é o nosso corpo físico. Nós vamos dando a atenção a cada parte da fisicalidade. E relaxando. E dissolvendo. Solta a musculatura do ventre, do tórax. Usa a tua respiração para isso. Ao inspirar, expande, abre espaço. Ao exalar, solta. Como se você estivesse se esvaziando.
Solta as coxas, os joelhos, as panturrilhas e os pés, os tornozelos. Esparrama a tua consciência por toda a tua pele e sente o teu corpo relaxado. A cada exalação, solta mais, esvazia. À medida que vamos fazendo isto, o nosso próprio corpo vai dando sinais das regiões que precisam soltar. Então você pode usar a inspiração direcionada para este local, como se a cada inspiração você abrisse espaço entre os tecidos, entre os músculos, entre os ossos, distensionando, e ao exalar, essa aflição vai embora, sobra só o conforto. Às vezes é preciso respirar num local muitas vezes para limpá-lo. Se você tem facilidade para adormecer, é importante manter a coluna reta e sem encosto, a nuca alinhada, o queixo um pouquinho para dentro. Para te dar sustentação, é um exercício não adormecer durante a meditação. Mas nós buscamos um estado muito próximo ao da sonolência. O sono, o sonho e a meditação são muito semelhantes. Então, esse rebanho vai se acomodando, vai se deitando um perto do outro e a coisa vai acalmando. Vai surgindo a mansidão do entardecer, quando o sol ainda aquece o dia. É muito importante o conforto e o foco na respiração e na soltura do corpo.
ao meditar, ao aquietar, nós nos abrimos para receber a nossa própria presença. Deixe a tua mente nas sensações, no coração batendo, no balanço do ar, massageando o peito, massageando o ventre, nos sons do ambiente. Mas sem elocubrar, sem pensar sobre isso, apenas sentindo. Sentindo a sutileza das sensações do corpo, as diferenças de temperatura, regiões de formigamento, de pressão. Como se você investigasse a si mesmo, a si mesmo. Ou se você estiver com foco nos sons do ambiente, fique atento a ouvir como se nunca tivesse antes escutado. Não defina os sons. Mergulhe nos sons. Que sensações eles trazem? É só sentir.
quando nos dedicamos por longos períodos a esta prática de observar, perceber, sentir, nós abrimos espaço na nossa consciência para olhar para coisas que estão sempre aí, mas que nós não vemos, nós não enxergamos. Essa é uma prática de superfície em que usamos os nossos sentidos físicos para aprofundar a concentração. E se você estiver confortável aqui neste ponto, direciona o teu olhar, a tua observação para o teu ambiente interno. Para o teu coração. Se a tua mente for atraída por alguma outra região do corpo, ou por alguma memória, alguma imagem, permita a aventura. É assim que a meditação opera. Nos colocamos abertas para receber a verdade. Nosso trabalho é aquietar o rebanho, deitar na relva e direcionar o olhar para dentro. Assim, podemos dizer: eu sei a verdade e sou feliz. Quando o nosso coração está apertado, quando algo nos aflige, nossa consciência profunda busca desesperadamente resolver isto. Por isso temos pensamentos repetitivos, caímos em ciclos de repetição, porque o nosso espírito deseja que a nossa alma, que a nossa psique se desenvolva, se supere, avance os limites autoimpostos que fazem sofrer, que impedem a tua expansão, que impedem que você se torne a tua própria alegria, o teu próprio amor. Assim, assim é a imagem e a semelhança. É. Imagem e semelhança
na cultura indiana, é chamado de Sat Chit Ananda. Eu sou consciência, eu existo e eu sou feliz. Assim, sentindo o prazer de viver, sabendo que somos, com consciência do que somos, nos tornamos divinos, a imagem e a semelhança do Criador. Nós não precisamos colocar mais nada em nós. Só precisamos desaprender aquilo que um dia nos amarrou. Seja isso o que for. E desamarrar verdadeiramente. Precisa de amorosidade e paciência. É isso que nós cultivamos na contemplação da natureza, observando os ciclos pacientemente. E nos nutrindo de amor a partir daquilo que conversa conosco. Seja amor da família, amor dos amigos, amor do sol, dos pássaros, amor do reino vegetal, o amor ao nosso trabalho, desde que seja amor. E quanto mais conseguimos nos amar, mais conseguimos amar o mundo inteiro. Amai a Deus sobre todas as coisas, a fonte criadora, a consciência suprema, e ao outro como a ti mesmo. Temos 3 níveis de amor aí. O todo, ame tudo, ame a consciência, ame a possibilidade da vida. Ame quem tu és de verdade. E assim amarás a todos. E a prática da contemplação nos ensina, nos ajuda nesse caminho de aprender a amar muito sutilmente,
muito delicadamente. Por isso é tão capaz de transformar. Está muito além de parar de pensar. Muito além disso. É voltar à própria origem. Se isso faz sentido para o teu coração, une o teu coração ao meu em uma reverência a todos os mestres que vieram antes de nós e que perpetuaram essa linha de transmissão do conhecimento sagrado através de muitas e muitas gerações, para que hoje nós pudéssemos nos reunir, abençoadas pelo conhecimento, por sabermos que somos almas, em uma experiência na fisicalidade, mas que somos infinitamente maiores. E rogamos as bênçãos a todos estes, a todos os mestres, professores, nossos guias pessoais e benfeitores, e todas as personalidades divinas que nos auxiliam, que nos abençoe nesse caminho, de saber quem nós somos, e de nos conduzir no caminho de volta para casa. No aqui e no agora. Eu agradeço a você por se permitir caminhar neste caminho comigo. Vamos juntos.